Fala galera! Hoje eu quero falar sobre os 3 tipos de relacionamento que vocês podem encontrar. Esses 3 tipos de relacionamento mais comuns são almas gêmeas, almas afins e relacionamento kármico, tá? Quando você vai se relacionar com alguém, esses 3 aspectos são os mais comuns. Podem ter algumas variações e tudo mais, mas geralmente as relações elas vão caber num desses 3 aspectos. Sendo o mais comum almas afins e relacionamentos kármicos. Almas gêmeas é um pouco mais raro. E nessa aula eu vou explicar para vocês, tanto para vocês entenderem as diferenças desses 3 tipos de relacionamento, como eles acontecem, saber se o que está acontecendo com você é um encontro de almas gêmeas, almas afins ou relacionamento kármicos, ou orientar possíveis clientes ou pessoas que vocês forem auxiliar ao longo da vida sobre esses 3 aspectos, tá? A primeira coisa, a maioria das relações elas se dão por afinidade, concorda comigo? Então você gosta da pessoa, tem a mesma vibe, tem o mesmo pensamento. Isso é o que nós chamamos de relacionamentos de almas afins. E aí pode ser várias coisas, pode ser uma afinidade financeira, muita gente só se relaciona com quem tem dinheiro. Eu tenho clientes que falam abertamente, olha, eu gosto de gente que vai me dar uma boa condição de vida. Sem fazer juízo de valor, não é o que eu penso, mas assim, ela quer essa vida, é dela. Então, qual que é a afinidade que ela está buscando? Interesse financeiro, status. Ou, por exemplo, almas afins podem ser por gostos. Pessoas que gostam da mesma coisa, pessoas que têm uma ligação assim, tem uma linha de pensamento igual, às vezes tem a mesma religião. Muitos evangélicos, por exemplo, se relacionam com pessoas da própria igreja, da própria religião. Isso é um tipo de relacionamento de almas afins. E aí, essa afinidade, ela é muito boa para fazer a relação durar muito tempo. Uma relação de almas afins é uma relação boa. Quando você encontra alguém que vibra próximo da sua vibração, vocês têm uma grande afinidade. Então, assim, é uma relação que geralmente não tem tantos conflitos, é uma relação positiva, mas é uma relação que, se não tiver manutenção, esfria. Relacionamento kármico e almas gêmeas não esfria. Agora, relacionamentos de almas afins, se não tiver uma manutenção ao longo do caminho, esse tipo de relação pode esfriar. Isso acontece por quê? Porque pessoas mudam. E se o que conecta nós dois é as afinidades, né, os gostos mudam. Tendências mudam. Então é um tipo de relacionamento que é ótimo no início, tem muita estabilidade, mas se não tiver uma manutenção, um cuidado, esfria e acaba acabando. Geralmente não é um relacionamento de muitas brigas, não é um relacionamento ruim, é um relacionamento que te ajuda a crescer, geralmente um apoia muito o outro, e o que conecta os dois são os gostos, tá? Uma vez que acaba, não costuma não voltar. Relacionamento de almas afins também não é aquele tipo de relacionamento que fica indo e vindo, não. É o mais comum relacionamento quando dá certo. Quando você vê uma pessoa que tá junto há muito tempo, são amigos, são companheiros, não são tão intensos, você não vê tanta paixão mais. Mas você não vê aquele fogo, aquela paixão ou aquela conexão muito grande, mas você vê que um respeita o outro, um gosta do outro, eles têm gostos parecidos, né? Um mais ou menos entende o outro. É uma relação boa, tá? E é uma relação agradável de se ter. Geralmente começa nessa vida mesmo, geralmente não vai ter um passado em outras vidas, né? Então é um tipo de relacionamento legal, e ao longo da vida é comum a gente ter 2, 3, até 4 relacionamentos de almas afins, dependendo do quanto de pessoas que a gente se relaciona, tá? É um relacionamento bom, é um relacionamento agradável, é um relacionamento assim que o adoçamento ajuda bastante, mas tem que tomar cuidado para não esfriar, tá? Tem que ter, é o tipo de relacionamento que precisa de mais manutenção, no sentido para dar certo, mas tem grandes chances sim de dar certo, e pode ser que um relacionamento de almas afins dure uma vida toda. Quando acaba, geralmente não volta, mas se tiver manutenção, cuidado, conexão, eles podem durar uma vida toda, e aí na próxima vida vem ainda com mais intensidade. Esse tipo de relacionamento é gostoso, a gente encontra vários ao longo da vida. O relacionamento kármico, ele também é muito comum, infelizmente, tá? Por que eu digo infelizmente? Porque é um relacionamento de muita paixão, ele é avassalador, tem um tesão desgramado, mas é muita briga, muito atrito, cheio de idas e vindas, é muito ego de ambos os lados, volta e vai e volta várias vezes, machuca outras pessoas no meio do caminho, porque coloca outras pessoas
Sempre o relacionamento kármico há um movimento de fuga, mas ninguém consegue se desprender. Geralmente quem busca amarração amorosa, quem busca adoçamento, muitas vezes está vivendo um relacionamento kármico. Por quê, Gilberto? Porque gosta, mas não consegue dar certo de jeito nenhum. Aí a pessoa trai, a pessoa vai embora, depois ela volta de novo e é uma confusão. A química sexual é doida, mas briga, é muito ciúmes, é muita posse. Geralmente vem de outras vidas, tá? Geralmente não, sempre que o relacionamento é kármico, ele tem um pezinho nas vidas passadas. E aí geralmente também deu muito ruim nas vidas passadas. Então, ou aquele relacionamento não pôde ser concretizado, ou ele é envolvido em tragédias, né, assassinatos, ciúmes, posse. O relacionamento kármico é terrível e ele vem sempre ensinar alguma coisa. O que conecta os dois no relacionamento kármico é a experiência. Enquanto você e a outra parte não aprende o que tem que aprender, ninguém consegue sair desse embaralhado. Tem que ter muita maturidade para conseguir sobreviver saudável, emocionalmente falando, de um relacionamento kármico. Muito comum, tá? É aquele relacionamento que você vê os outros brigando na rua, mas não se larga. É aquele relacionamento que a pessoa trai, mas não larga o osso de jeito nenhum. É aquele relacionamento complicado. Todo mundo tem um amigo que você consegue ver isso, que fica indo e vindo. Tem 3 anos que estão juntos, mas já separaram as 10 vezes nesse período. Geralmente é sintoma de relacionamento kármico, tá? Claro que você não vai sair só julgando por isso. Você tem que confirmar isso num oráculo, você tem que ver, né, se a sua intuição confirma isso. Geralmente um jogo de cartas responde sim ou não tranquilo para saber. Inclusive, a gente vai ter aulas no futuro de oráculos baseado na linha do amor, para vocês terem, saber interpretar uma relação pelos oráculos, tá? Claro que, obviamente, focando no interesse do nosso curso, que é a parte amorosa. Então, técnicas para o amor e tal. Mas o que vai definir é a espiritualidade, se é kármico ou não. Mas esses sintomas que eu te falei são os mais comuns e geralmente definem relacionamentos kármicos. E existe um terceiro tipo de relacionamento, que é um tipo de relacionamento mais raro de acontecer. Tem gente que, às vezes, infelizmente, passa pela vida sem conhecer, que é a alma gêmea. A alma gêmea é um tipo de relacionamento de conexão. É uma coisa, assim, muito forte. Pode ter um interesse sexual forte, mas não é regra. Pode ser que se conectem muito mais no campo mental do que na parte sexual, apesar de também ter química sexual. Mas assim, é aquele amor que você olha e fala assim, meu Deus, eles nasceram um para o outro. É um relacionamento maduro, estruturado. Pode ter briga, pode ter atrito, mas nada que se compare ao kármico, porque são duas pessoas diferentes, né? Mas são pessoas geralmente unidas por propósito. O que conecta uma alma gêmea são os propósitos iguais. Sempre o que une um casal é os interesses, né? Então, é as afinidades energéticas. Então, no primeiro caso de almas afins, é os interesses, os gostos, a vibração que atrai, que é o mais comum. No segundo kármico, é os laços kármicos e os aprendizados. No caso das almas gêmeas, as missões. Então, geralmente são pessoas que se juntam e vão fazer caridade, se juntam e abrem alguma coisa. Por exemplo, elas impactam o mundo de alguma forma. Quando duas almas gêmeas se encontram e se conectam, elas são gigantes. E é inegável. As pessoas têm inveja, as pessoas, inclusive relacionamento de almas gêmeas, sofrem muito ataque. Por quê? Porque as pessoas querem pegar a migalha do que sobra daquela relação. Então, muitas vezes, a relação de alma gêmea é muito atacada porque é tanta cumplicidade, tanta felicidade, tantas conquistas juntas, tanta ligação e conexão que o mundo quer um pouco daquilo ali. E assim, as pessoas odeiam, mas é inegável que aquelas duas pessoas são diferenciadas. A vibração de uma alma gêmea quando encontra com outra é muito doida, é surreal. A conexão se dá em todos os campos, sexual, mental, espiritual. Não se afasta. Geralmente almas gêmeas, elas continuam ligadas para o resto da vida. Tá? Essa coisa assim, ele é minha alma gêmea, mas está casada com outra. Isso não acontece geralmente não. Ele pode ter casado antes de te conhecer, mas ele vai acabar largando e fica com você. Agora, muitas vezes essas pessoas, ele me ama, mas está com outro. Isso é kármico. A alma gêmea é uma conexão muito sagrada, é muito raro de acontecer. Se você encontrar uma alma gêmea na vida, já é uma dádiva, né? Existem mais de uma alma gêmea, tá? Algumas escolas espiritualistas falam de até 9 almas, né, que você vai encontrar, mas é muito raro você encontrar uma na vida. É raro encontrar uma.
O máximo, talvez, que você vai encontrar são duas numa mesma encarnação, no mesmo processo encarnatório. Mas a alma gêmea é uma coisa única. É uma coisa muito especial, uma coisa muito sagrada e geralmente não acaba. Pode ser que, por exemplo, vocês abram mão da vivência sexual e se tornem amigos. Isso já aconteceu. Eu já vi almas gêmeas, por exemplo, que eles estão tão desprendidos um do outro que não tem a necessidade da posse de você. Uma alma gêmea não tem ciúmes da outra, porque ela confia na outra, ela ama a outra. É raro, por isso que eu tô falando, é raro de você encontrar isso. Então, às vezes, continuam sendo amigos e aí essa pessoa se abriu para viver outras relações. Então, assim, é muito importante eles entenderem que a alma gêmea é uma coisa muito sagrada, assim. E geralmente o que conecta uma alma gêmea é propósito. Então, por exemplo, dois médicos que foram para o Médicos Sem Fronteiras e se apaixonaram. Geralmente a alma gêmea tem uma coisa assim, um veio de um país e o outro é de outro. Veio, sabe? O universo, eles unem os dois de uma forma muito... A história deles é bonita, sabe? A vivência deles é bonita, é uma coisa impactante. E alma gêmea, gente, quando se junta, elas crescem muito. Almas afins também te ajudam a crescer, mas assim, pode ser que estagne. Almas kármicas, relacionamentos kármicos, pode te fazer crescer com base de muita dor. A alma gêmea, você cresce no amor, você floresce. Eu costumo dizer que quando uma alma gêmea encontra a outra, uma ajuda a outra no processo de florescimento dela. Ajuda a outra nesse processo de abertura. É muito lindo de acontecer. E muito raro também. E aí, geralmente, também tem conexões de outras vidas, mas geralmente em todas as vidas que se encontram, o amor sempre fala mais alto. E sempre, uma vida após a outra, essas duas almas vão se evoluindo. E elas perdem o ego ao longo do caminho. Então elas ajudam uma a outra nos seus processos, elas amam uma a outra no seu processo, tá? Então esses são os 3 tipos de relacionamentos principais. Almas afins, afinidade, é um tipo de relacionamento bom e é o que a maioria de nós tem ao longo da vida, tá? E não desprezem isso não, porque entre um relacionamento kármico e uma alma afim, eu prefiro 1000 vezes uma alma afim. Relacionamento kármico, que é muito doloroso, difícil, complicado, e almas gêmeas, né? São os 3 principais. E é legal vocês conhecerem. Dá uma pesquisada com mais profundidade nesses assuntos. Se vocês tiverem alguma dúvida, né? Pode perguntar também lá no grupo. E eu vejo vocês no nosso próximo encontro. Tchauzinho! Fala, galera! Então, esse trecho que você acabou de assistir, ele faz parte do meu curso Magias de Amor e Adoçamento, que além de ensinar adoçamentos e várias simpatias e magias do amor, eu também trago conteúdos que amplificam a sua percepção sobre o que é o amor, sobre como trabalhar bem o amor na nossa vida, tá? Então, caso você tenha interesse em se aprofundar nesse conhecimento espiritual, né, não deixe de entrar em contato comigo. Na descrição desse vídeo tem o meu WhatsApp, lá você pode se inscrever. O curso ele é super barato e super rico, tá? São mais de 50 aulas, você assistiu uma aí, viu a profundidade dela, né? E a gente tem tanto aulas teóricas como essa, como algumas aulas práticas. Vejo vocês então lá como os meus alunos, tá? E não deixa também de assistir os outros vídeos aqui do canal. Tchauzinho!